Estou conversando hoje com o gerente da Unidade de Articulação e Conhecimento do Sebrae Tocantins, Carlos de Assis. Carlos, quem pode aderir ao empreendedor individual? Helder, hoje um número muito grande de atividades econômicas. O encanador, o pedreiro, a costureira, o vendedor de pipoca, o vendedor de espetinho, pessoas na área do turismo, né? Indústrias das mais variadas atividades, produtos, sorvete, de tudo, né? Algumas exceções que estão muito relacionadas ao grau de risco da atividade. Então, uma indústria, por exemplo, que trabalha com produtos explosivos, né? Essa não pode aderir sem uma fiscalização prévia dos órgãos inerentes à atividade de registro, como Prefeitura e Estado, mas podem sim montar, por exemplo, uma fábrica de produtos de limpeza, né? Que oferece um grau de risco baixo. Então, as atividades como fábrica de explosivos não pode, algumas atividades como empreiteira, empresas de engenharia não podem, e as atividades regulamentadas, de profissão regulamentada. Então, um médico, um odontólogo, ele não pode. A única atividade regulamentada que pode aderir ao empreendedor individual é o contador. E por que isso? O governo federal, numa negociação com a FENACON, que é a Federação Nacional dos Escritórios Contábeis, estabeleceu um critério de atendimento. Então, foi uma moeda de troca. Eles passariam a atender gratuitamente o empreendedor individual que deseja se registrar, em troca de fazer parte desse conjunto de atividades econômicas que podem aderir ao empreendedor individual. Então, um jornalista não pode aderir. Hoje já há uma resolução do Comitê Gestor Tributário Nacional, já está ampliando o número de atividades econômicas. E, inclusive, produtores estão podendo também, certo? Olha aí, Jaciara França, nossa diretora e produtora, então, presta atenção. Já pode se preparar. A partir de julho agora vai sair a nova resolução do Comitê Gestor com as mais de 50 atividades que vão poder aderir ao empreendedor individual. Carlos, eu tenho certeza que essa é uma dúvida que paira nas cabeças de muitas pessoas por aí. Se a pessoa, em determinada fase da sua vida, teve uma ocupação, teve uma empresa, né, com determinada ocupação, uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, mas essa empresa hoje ela tem restrições na Receita Federal. E essa pessoa quer agora partir para o empreendedor individual. Ele pode, com pendências na Receita Federal? Pode. Especialmente se for micro e pequena empresa. O que é que acontece? Foi concedido na própria Lei 123 que a pequena empresa, micro ou pequena empresa, que tenha débitos junto às fazendas, tanto federal quanto estadual ou municipal, ela pode assumir esse débito, a pessoa física assume esse débito em caso de baixa, de fechamento da empresa. Ou, se a empresa está aberta, inativa, inoperante há algum tempo, há 4 anos, ela pode sim entrar com um processo para reativar essa empresa e fazer a opção dela no empreendedor individual. Só que essa opção só vale a partir do ano calendário subsequente ao ano que ela fez o pedido. Então, quem fizer o pedido esse ano, só a partir do ano 2011, a empresa vai começar a ser atendida dentro do empreendedor individual. Tá? E quais são os principais benefícios do empreendedor individual? Tá. O maior de todos eles, eu costumo dizer o seguinte, Helder, que a Lei 123, ela é uma política pública de inclusão social, com foco econômico, porque o setor produtivo é naturalmente o beneficiário desta lei. Mas por que eu digo que ela é uma lei que inclui socialmente o excluído? Porque nós temos um número muito grande de pessoas que vivem na informalidade, mas cuja renda é a renda que mantém a sua família. Nesse sentido, a pequena empresa ela se beneficia com a entrada desse montante de pessoas na formalização e ela consegue ajudar a manter a economia local. Então, pensando assim, eu vejo a lei como um grande incentivo à inclusão social. Mas ela tem os benefícios, como, por exemplo, participar, ter a previdência social, ter os benefícios da previdência social, poder se aposentar, ter direito ao auxílio-doença, quando for o caso, o auxílio reclusão,
tem aposentadoria por invalidez, além de todos os benefícios previstos na Constituição para a Previdência, ele também pode acessar novos mercados, vender para um governo. Vou dar um exemplo muito simples. Uma determinada prefeitura quer, no final de um ano, fazer uma comemoração com seus funcionários. E deseja, ou numa escola, deseja contratar um pipoqueiro, uma pessoa que venda um salgado, que venda um espetinho, para poder criar naquele ambiente um ambiente festivo. Ele não pode fazer isso porque o informal não tem CNPJ, ele não consegue vender para o ente público. A partir desse comando legal, ele vai poder sim vender para ente público. Sem contar que ele pode participar de alguns processos de compra direta ou de licitação, né? Então, esse é um outro grande benefício. Sem contar que ele tem o benefício da redução tributária. Ele não paga imposto. O empreendedor individual paga taxa. Então, tudo isso acho que é um conjunto de soluções que ajudam a manutenção desses pequenos negócios no mercado. E que tipo de apoio o SEBRAE está oferecendo aos empreendedores que desejam se formalizar a partir do novo sistema? Ótimo. O SEBRAE é uma entidade que naturalmente atua no sentido de criar uma condição, um ambiente favorável ao desenvolvimento desses pequenos negócios. É nossa missão ampliar a competitividade, fomentar o empreendedorismo no mundo dos pequenos negócios. Essa pequena empresa que desejar receber alguma orientação para se legalizar, ou mesmo após a sua legalização, alguma orientação para se manter no mercado de forma profissional, com uma gestão que permita ele ter uma atividade sustentável, ele pode procurar sim o SEBRAE. Nós temos consultores na área de atendimento que vão receber esse empreendedor e vão encaminhá-lo para as soluções empreendedoras que nós temos, soluções educacionais, seja área de consultoria, de estrutura. Uma outra coisa que nós temos à disposição desse empreendedor é um projeto chamado Negócio é Negócio. É uma condição onde nossos consultores vão até a empresa desse empreendedor individual e lá vão fazer um diagnóstico da situação em que ele se encontra e sugerir melhorias no seu modelo de gestão. Ô Carlos, e onde e como o empreendedor pode fazer seu processo de adesão ao sistema? Ok, Helder. Existe um portal, né, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Pude repetir? www.portaldoempreendedor.gov.br. Neste site, ele pode gratuitamente acessá-lo e fazer seu registro, que vai durar em torno de 5 a 10 minutos. Ao salvar e imprimir o seu registro, que chama-se CCMEI, que é o Certificado de Condição de Microempresário Individual, ele já vai ter o CNPJ dele, a inscrição na Previdência Social e o alvará provisório de funcionamento. Então, isso ele pode fazer em casa, no lan house, no próprio SEBRAE, através de um contador, enfim, através de um ponto de internet. Bem, hoje eu estou conversando com o gerente da Unidade de Articulação e Conhecimento do SEBRAE Tocantins, Carlos de Assis. E lembrando novamente que este programa você pode ver também no site www.elderpeixoto.com.br. Nós vamos para mais um rápido intervalo cultural e voltamos já já.